falarei sobre aliteração, assonância, paronomásia e metonímia. Vamos lá então, pessoal. Antes de iniciarmos, eu não sei se Gilbert já colocou na plataforma, eu enviei para ele alguns exemplos de poemas visuais. Lembram que eu falei com vocês que eu iria fazer um slide? Porém, eu preferi salvar alguns. Uns eu já tinha no meu computador e peguei alguns na internet, enviei para o tio Gil colocar na plataforma. Porque aí quem quiser imprimir, colar no caderno, tá? Pode fazer isso. Eu não sei se ele já colocou lá, porque eu enviei ontem e ainda não entrei na plataforma. Mas assim que eu terminar a aula, eu vou entrar lá para ver. Se não tiver, eu dou um toque nele para que ele coloque lá, tá? Alguém já acessou a plataforma? Viu se tem alguma coisa lá? Não, Renan, não é obrigatório colocar no caderno. Porém, como eu só mostrei dois exemplos, né? E eu sempre gosto de estar mostrando mais e mais exemplos, eu coloquei esses lá. Então, se vocês quiserem, né, imprimir, colar no caderno para deixar ali como um exemplo, para ficar guardado mesmo, vocês podem. Embora tenha, né, um exemplo no módulo 2 e também no livro de produção de texto. Então, pessoal, ó, são 8h05 agora, em ponto. Eu vou iniciar a aula, tá? Bom dia para o pessoal que está entrando agora. Nós vamos utilizar hoje o livro de produção de texto, página 59. E agora está entrando um monte de gente. Então, mais uma vez, para quem entrou agora, eu enviei para o tio Gil alguns exemplos de poemas visuais, tá? Eu não sei se já está na plataforma, mas se não estiver, daqui a pouco vai estar. Então, quem quiser imprimir, colar no caderno, pode fazer isso. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de figuras de linguagem. Nós já conhecemos algumas, né? Falamos sobre metáfora, comparação, personificação, que também é chamada de prosopopeia. E na semana passada eu falei rapidinho também de onomatopeia, tá? Hoje eu falarei sobre mais 4 figuras de linguagem, sendo 3 delas consideradas também recursos sonoros, figuras de som. Por que figuras de som? Porque elas têm a intenção de provocar um efeito de estilo. Por exemplo, num poema, essas figuras dão ritmo, musicalidade ao poema, tá? A onomatopeia, por exemplo, é um recurso sonoro, é uma figura de som. E assim como 3 das que eu vou falar hoje, tá? Então, eu peço que vocês acompanhem na página 59, no livro de produção de texto. Lembrando que as figuras de linguagem são empregadas para dar maior expressividade ao texto, seja um texto literário, um poema, uma música, tá? Então serve para dar maior expressividade à mensagem, tornar a mensagem mais expressiva. E vamos começar falando hoje, na página 59, por uma figura de linguagem chamada aliteração, tá? Aliteração. No livro, há um exemplo aí sobre aquele poema que nós lemos um dia desses, Vento Perdido, que tem essa figura de linguagem. Vamos acompanhar comigo, ó. Página 59. Vem que vem o vento, vem que sopra num momento, vou montando num jumento, cavalgar o arco-íris. Eu não sei se vocês repararam,
Mas nesse trecho do poema, há uma consoante que se repete por várias vezes, justamente para sugerir o som produzido pelo vento. Que consoante é essa? V. O V, ó. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento. Então, essa repetição de uma mesma vogal, de uma mesma consoante, perdão, ou de sons consonantais, tá? De sons consonantais semelhantes, constitui a figura de linguagem chamada aliteração. Então, quando vocês se depararem com uma letra de música ou com um poema, né, e perceberem que ali há repetição de uma consoante ou de sons consonantais parecidos, semelhantes, a figura de linguagem é chamada aliteração. No caso aí desse poema, a repetição da letra V sugere o som produzido pelo vento, né? O nome do poema é Vento Perdido. Então, reparem, a letra V, ela se repete aí por várias vezes. Vou mostrar aqui também um outro exemplo, uma frase muito conhecida, né? Que também há a presença dessa figura de linguagem, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Por que há a presença da figura de linguagem, aliteração nessa frase aqui? Porque o R se repete várias vezes? Muito bem, Yasmin. Porque nessa frase aqui, nesse trechinho, o R, né, a consoante R, ela se repete por várias vezes, reparem. Em rato, em roeu, a roupa, tá? Então, aqui também nós temos exemplo de aliteração. Assim como nessa frase aqui de Vinícius de Moraes, o pato pateta pintou o caneco. Olha lá. O pato pateta pintou o caneco. Nessa frase, há repetição de dois sons consonantais. Quais são eles? O P e o T. O P, que aparece aí várias vezes, e o T também, tá? Olha lá. Agora nós vamos falar sobre uma outra figura de linguagem que está na página 61. Muitas pessoas confundem essa figura de linguagem, que é chamada de assonância, com aliteração, tá? Muitas pessoas confundem essas duas figuras de linguagem. Por quê? A assonância também vai mostrar uma repetição, porém é uma repetição de uma vogal ou de vogais que possuem o mesmo som, tá? Então, qual é a diferença entre aliteração e entre assonância? Na figura de linguagem aliteração, nós vamos ter a repetição de sons consonantais, de consoantes. Na assonância, nós vamos ter a repetição de uma vogal ou de vogais que possuem o mesmo som, tá? Ô, Então, olha. tia, Oi. e a da página 70, 60, quer dizer, paronomase, a gente não vai aprender, não? Ah, vamos sim. É porque eu fiz uma ordem aqui. Vou falar sobre ela também. Eu vou falar Tá. sobre essas duas primeiro, porque as pessoas costumam confundir essas duas. Então, a diferença aí, pessoal, é justamente na consoante e na vogal. Que na aliteração nós vamos ter sons consonantais semelhantes, repetição de uma ou mais consoantes, né? Como acabamos de ver. Já na assonância, nós vamos ter a repetição de uma vogal ou de vogais, pode ser mais de uma, que possuem o mesmo som. Então, reparem, na página 61, lá em assonância, tem um trecho de um poema de Cruz e Souza que diz assim: gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso ri, num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Reparem que há uma vogal aí, pessoal,
que ela se repetiu por diversas vezes. Ri num riso. Ri num riso absurdo. Que vogal foi essa? I. I, o I, né? Reparem que há repetição da vogal I várias vezes nesse trechinho de poema. Então, aqui nesse trecho de poema, a figura de linguagem utilizada foi a assonância. Por que a assonância? Porque a repetição de uma vogal, no caso aí é a letra I, né, a vogal I, para expressar, né, essa ideia de ritmo, para dar ritmo, musicalidade ao poema, foi utilizada várias vezes essa vogal, a vogal I. Então, nesse exemplo, nós temos a figura de linguagem assonância. Vou mostrar mais exemplos aqui para vocês, ó. Nesse trecho aqui, eu vou ter que ler primeiro, depois eu mostro para vocês. Jurei, mas não acreditei. Não fiquei quando eu pensei. Nunca hesitei, então irei. Quem prestou atenção na leitura percebeu que um som aí de duas vogais, né, foram repetidos por diversas vezes enquanto eu lia. Jurei, mas não acreditei. Não fiquei. Quando eu pensei, nunca hesitei. Então, irei. Que som é esse que se repete, pessoal? Ei. Da letra I? Perto para vocês. E o I. Ei. Isso. Jurei, acreditei, fiquei, pensei, hesitei e, por fim, irei. Perceberam a repetição do ei? Sim. Nesse trecho, a Sim. repetição de vogais, né, que possuem o mesmo som, ou de consoantes? Vogais que Vogal. possuem o mesmo som. De vogais. Quando há repetição de vogais, de uma vogal ou de vogais que possuem o mesmo som, nós temos a figura de linguagem aliteração ou assonância? Assonância. Assonância. Assonância, tá? Assonância. Muito bem. Aqui eu coloquei mais um exemplo, porque eu nunca gosto de mostrar um exemplo só. Vou ler primeiro. Há um vilarejo, é um trecho também, acho que de uma música, se eu não me engano. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom. Na varanda que descansa, vê o horizonte deitar no chão. Ó. Então, aqui, ó, reparem, eu tenho duas palavras, uma do lado do outro, onde uma do lado da outra, onde uma vogal se repete, olha lá. Vento bom. Depois eu tenho varanda com descansa. Qual é a vogal que está se repetindo aí? O O e o A. O e o A? Isso aí. E por final, a palavra chão, onde o A e o O aparecem juntos. Então, durante esse trecho, nós vimos a repetição do O, nós vimos a repetição do A, e na última palavra, nós vimos a repetição dos dois juntos. Repetição de vogais, figura de linguagem, assonância, tá? Agora nós vamos falar aí de uma outra figura de linguagem chamada paronomásia. Em alguns lugares vocês vão ver escrito que pode ser paronomásia ou paranomásia, tá? Aí perto do R pode ser usado o ou o A. Então vamos lá. A paronomásia, vocês já devem ter visto aí no livro, que tem a ver com palavras semelhantes. Reparem que as três figuras de linguagem falam aí ou sobre sons semelhantes, palavras semelhantes. E a paronomásia é palavras semelhantes, mas com sentidos diferentes. Quando nós temos aí num texto ou numa frase palavras que são... Bom dia, Lucas, tudo bem? Tudo.
quando numa frase ou num texto há a presença de palavras semelhantes, que são parecidas, porém os significados são diferentes, nós temos exemplos de parônimos, tá? Não sei se vocês já ouviram falar em parônimos, homônimos. Não vou entrar muito, né, nessa matéria para não fugir um pouquinho aqui, mas é porque tem a ver, tá? Então, toda vez que vocês se depararem com palavras parecidas, mas com significados diferentes, opostos, nós temos parônimos. E quando ocorre um parônimo numa frase, num poema, num texto, dizemos que foi empregado o recurso sonoro chamado de paronomásia, tá? Então, por exemplo, na página 60, nós temos aí um exemplo de paronomásia. Leia uma estrofe de um poema de Afonso Romano. Como? Reparem a primeira frase do poema. Como um selvagem, como? O que vocês entenderam aí nesse verso? Reparem, foi utilizada uma palavra que possui o mesmo som, tá? Uma palavra semelhante, porém a primeira está sendo empregada com um sentido, a segunda está sendo empregada com outro sentido. E aí, pessoal? Que como um selvagem a pessoa come? Então, mas qual é o sentido de como? O primeiro como que aparece, como um selvagem, e depois como. Vê se vocês conseguiram entender O isso. primeiro selvagem é primeiro pra tá comparação comparando. e o último é pra... Tá querendo dizer que tá comendo, vai comer alguma coisa? Isso aí. Olha só, quando ele diz assim, como um selvagem, esse como ele está fazendo uma comparação, né? Como um selvagem. E a segunda palavra significa comer, ingerir, tá? Então, como um selvagem, eu poderia utilizar no lugar do como, para vocês perceberem que aí há uma comparação. Assim como um selvagem, como. Ou seja, assim como um animal selvagem, eu como, eu ingiro alguma coisa. Então, reparem, nesse trecho, nós temos a presença de parônimos. Professor, o que são parônimos? São palavras que possuem. São palavras semelhantes que possuem significados diferentes. Então, aqui eu já posso dizer que há um exemplo de paronomásia. Toda vez que vocês se depararem com parônimos, que são palavras parecidas, com significados opostos, há um exemplo, está sendo empregado o recurso sonoro denominado paronomásia, tá? Vou mostrar outros exemplos aqui para vocês, ó. Comemos fora todos os dias. A gente até dispensa a despensa. Ó, dispensa, despensa. Agora eu vou afastar para vocês poderem visualizar a frase inteira. Tia, sobe um pouquinho a folha, por favor. Aí, tá Oi? bom, Tá bom? tá Ó, bom. a gente come fora todos os dias. A gente até dispensa com I, a despensa com E. Reparem, o som dessas duas palavras é bem parecido. Dispensa, despensa. Porém, cada uma delas tem um significado. Quando eu digo a gente até dispensa, dispensar significa o quê? Rejeitar? Tipo, rejeita, não quer. Dispensa com I, rejeitar. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo com a palavra dispensa. O empregado foi dispensado. Dispensado, ou seja, ele foi mandado embora, tá? Então, nesse caso aqui, a gente até dispensa, tá rejeitando no sentido de não querer. A gente dispensa. A gente dispensa, ou seja, a gente não quer o quê? A despensa. O que é despensa?
Aí eu não sei, tia. Dispensar? É o canto da casa onde serve pra Deixa eu armazenar pensar. coisas. Isso, Não vai Pedro jogar a pessoa, Lucas. não vai jogar a pessoa fora, não? Tipo, eles estão te dispensando. Dispensando com I. É, Agora, e com E? O Eu Pedro pensei que Lucas dispensa de respondeu. casa se fosse com I. Não, ó, Pedro Lucas respondeu certinho, né? Até mesmo quem não sabe o sentido, através do contexto da frase inteira, comemos fora todos os dias. Ou seja, a gente almoça, a gente janta fora todos os dias. A gente até dispensa a despensa. Pedro Lucas acabou de falar que despensa com E é um lugar onde se guarda mantimentos, né? Em toda casa vocês têm aí, na casa de vocês, um lugarzinho onde vocês guardam as compras, os mantimentos. Então, esse lugarzinho é chamado de despensa. Tia, na minha Tá? casa o nome é armário, não é dispensa, não. aqui também é armário. Mas a gente fala de despensa, tá? Lugar onde se guarda mantimentos. Então, aqui, pessoal, como eu tenho parônimos nessa frase, o que são parônimos? Pessoal? São palavras similares com significados diferentes. Muito bem, Pedro Lucas. São palavras parecidas com sentidos diferentes. Então, quando há parônimos em uma frase, trata-se da figura de linguagem chamada paronomásia. Tá? Esse nome aí, bem bonito. Paronomásia, certo? Agora aqui, ó, outro exemplo. O passarinho pousou e posou, sentindo-se uma águia. Então, conseguiram? O pousou, o primeiro. Pode falar, tia? Pode? Vamos lá. O pousou é dele. Tipo, ele tava voando e pousou. Ele parou de Isso. voar e depois ele posou, que nem um modelo, mais Fez ou tipo uma menos. pose. Posou. Fez. Isso aí, certinho, certinho. Quando eu falo, ó, o passarinho pousou, com esse U aqui, ó, pousou, significa que ele parou em algum lugar, em algum ninho para descansar. Pousou. O avião pousou no aeroporto. Pousou, com U, parou, né? Agora, quando eu falo, cadê a palavra? Posou, agora não tem o U aqui. Posou é de fazer pose, né? Pose para uma foto, enfim. Então, aqui também há a presença de parônimos, pousou e posou, porém são palavras que são parecidas, mas possuem significados diferentes. Então, qual é a figura de linguagem? Paronomásia. Isso, muito bem. Paronomásia. Muito bem, certinho. E por último, eu vou falar sobre metonímia. Já ouviram essa palavra? Nunca. Não. A metonímia não é considerada uma figura de som, não, tá? As 3 figuras de som foram as que eu falei primeiro: aliteração, assonância e paronomásia. A metonímia é uma figura de linguagem que consiste na troca, na substituição de um termo por outro, havendo entre esses termos, havendo entre ambos, uma relação de semelhança. Então, quando eu uso um termo em lugar do outro, por haver semelhança entre eles, eu estou falando da figura de linguagem chamada metonímia. Como assim, professora? Olha, são casos muito comuns que a gente até fala o tempo inteiro. Deixa eu ver aqui no livro de vocês. Ó, aqui no livro tem alguns exemplos. Tomamos, eu acho que eu até usei a palavra copo aqui no meu exemplo. Não, garrafa. No livro de vocês, na página 62, tem aí alguns exemplos, eu vou falar um deles, que é o da letra B. Tomamos um refrescante
copo de água. Aí reparem a explicação embaixo, pessoal. O que se toma, na verdade, não é o copo, é o conteúdo que está no copo. O que a gente toma? A água, não é isso? Água. É o conteúdo. Então, aí, ó, o que se toma é o conteúdo e não o recipiente, o continente, né? Onde a água está. É porque a gente morreria, né, tia, se a gente comesse um copo, né? É, com Talvez certeza. A garganta ia ficar toda rasgada. Então, nesse caso, ocorre metonímia do continente pelo conteúdo. Foi utilizada uma palavra, o continente, né, que é o copo, né, onde a água fica, pelo conteúdo, que é a água. Ao invés de falar tomamos uma refrescante água, tomamos um refrescante copo de água. Foi trocada a palavra copo, né? O continente pelo conteúdo. Então, aí há um caso de metonímia. Um outro exemplo muito comum, quando alguém diz assim, essa frase até coloquei aqui, eu adoro ler Machado de Assis, ou então eu adoro ler Clarice Lispector. Na verdade, você não está lendo o autor, você está lendo a obra do autor, não é isso? Esse exemplo eu até coloquei aqui, ó. Então, aqui a substituição do autor pela obra. Olha lá. Gosto de ler Machado de Assis. Ó, São as obras que o autor faz. isso. Na verdade, eu fiz uma troca. Na verdade, eu gosto de ler a obra literária do autor e não o autor, tá? Então, aqui houve a substituição do autor pela obra. Ao invés de eu citar a palavra obra, né, a palavra obra literária, livro, eu citei o nome do autor, né? Por uma questão de semelhança, né? E coloquei aqui um exemplo parecido com esse do livro, ó. Bebeu uma garrafa de suco. Bebeu uma garrafa de suco. Alguém bebe a garrafa? Não. Não. Vidro? Não. Garrafa de plástico? Não. Então aí, pessoal, houve uma substituição de palavras. Na verdade, bebeu todo o suco, o líquido, e não a garrafa, tá? Mais uma vez, houve a substituição aí do continente pelo conteúdo, né? Utilizou-se a palavra garrafa no lugar aí do líquido, do suco, que é o conteúdo, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de metonímia. No livro, nós vamos ver outros, ó. O primeiro exemplo aí da página 62. Devemos respeito a seus cabelos brancos. A expressão cabelos brancos está substituindo A palavra velho. a expressão sua velhice, né? Por manter uma relação entre cabelos brancos e velhinho, velhice, uma relação que é de semelhança, né? A gente logo associa quando a pessoa tá um pouco mais velha, os cabelos começam a ficar brancos. Então há uma relação aí de semelhança, né? Um efeito aí de causa. E acho que é só, pessoal. Acho que são só essas. E para quem não estava aqui na aula passada, eu falei também sobre a onomatopeia, que é considerada uma figura de som também. O que é onomatopeia, pessoal? E a aula passada você só falou sobre a onomatopeia mesmo? Foi. Isso é sobre São palavras que emitem som. São palavras que imitam sons, tá? Por exemplo, quando eu escrevo lá numa frase, toque, toque, para imitar o som de barulho de batendo a porta, toque, toque. Ou então, quando eu coloco assim, vrum, vrum, barulho de carro, né? Então, a onomatopeia, ela é muito utilizada nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos. Quando o personagem está chorando, qual é a onomatopeia muito utilizada? É pra gente falar? Boar, boar, boar. Boar. Boar, né? E aí eles até estendem o A, boar, ou então sniff, né? Então, são figuras de linguagem, aliás, são palavras que se incluem na onomatopeia, que é uma figura de linguagem que imita o som de algo.
tá? Então, pessoal, antes de fazermos a tarefa sobre figura de linguagem, na semana passada eu esqueci de corrigir a página 57. Eu corrigi a página 63, a página 64, mas eu também passei a 57 e não corrigi. Vejam só se vocês marcaram aí. Qual página? 57. A Vou ver. 57 é leitura e a 57 tem um exercício. Foi, tia, foi para fazer também. Então, De qual livro, professora? Mesmo? no que nós estamos usando, produção de texto. Tá. Então, vou começar a correção por ela, e aí depois a gente faz alguns exercícios sobre figuras de linguagem. Lá na página 56, número 9, agora vamos compreender melhor o que diferencia um poema de um texto em prosa. Para isso, leia os 2 trechos a seguir. Vamos lá, quem pode ler o trecho da letra A? Eu posso. Pode ser eu, tio. Eu posso. Pode Yasmin, o Jean. A gente pode dividir, cada um lê um parágrafo, já que o texto é um pouquinho extenso. Então vamos lá, André, ó. José lê o primeiro parágrafo. Quem lê o segundo? Yasmin. Se eu posso ler também. Aham. Quem vai ler o segundo? Eu quero ler o terceiro, tia. Carol lê o segundo? Yasmin, então tá. tio. Yasmin. Mas Yasmin não tá falando nada? Então Aqui. deixa a Carol. Ela tá falando, tio. Ela Yasmin. acabou de falar. Pergunta ela, eu leio outro se tiver. Vamos lá, Carol e Yasmin. Qual que vocês vão ler? O Ah, eu segundo leio o também, segundo, né? tá bom. Eu leio o segundo, então. Carol, então, o segundo? É, eu leio o quarto. Não, ela. Tá. Yasmin, o quarto. E quem lê o quinto? Carol. Quem lê o quinto? Eu. O pessoal tá dormindo. Pedro Lucas. Tá. Aí depois a gente passa pro do lado e vê quem lê. Vamos lá, então. Podem começar. Vamos lá. Diante dela toda contemplá-la. Contemplá-la. Contemplar. Eu nunca vi essa. Sim. Está um guerreiro estranho. Se o guerreiro e não algum mau espírito. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. Nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Essa é a palavra? Ignotas? Isso. Agora quem? Carol. Carol. Ah, então eu vou ler o segundo, pensei que fosse ler o quarto. Vai lá. Foi rápido como olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu a religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de uma ternura e amor, sofreu mais de alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não sei eu. Porém, a Virgem lançou de si o arco e o Iraçaba e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causará. Que causara. Vai, Causar. Pedro. Lucas. A mão que rápida ferira estancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. Muito bem. E na página 57, há um outro texto aí da letra B. Tem 4 estrofes. Quem quer ler? Eu, Renan lê a primeira. Quem quer ler a segunda? Eu. Os mesmos de sempre, né? Porque o restante está dormindo.
Cadê Daniel, que hoje está quieto? Professora, eu não posso tô ler a Vai lá, lendo. terceira. Bárbara. Vai lá, Ana Bárbara. Bárbara vai ler É, a terceira Ana vai ler também. Quarta. e Rebeca quarta. Aí sim. Tá. Então vamos lá. Vai, Renan. Ao ver aquela figura de admirável beleza, estátua de bronze vivo, feita pela natureza, Martim até se assustou, de um pulo se levantou, sem se conter de surpresa. Porém, mal ergueu o corpo quando uma flecha partiu do arco da Índia nua e em pleno rosto o feriu. Martim pensou em vingar, quis da espada puxar, mas do lugar não saiu. Embora fosse selvagem, era uma mulher que via. Ele aprendera em criança quando sua mãe lhe dizia que a mulher ruim ou honesta, na cidade ou na floresta, se trata com cortesia. Quando ele viu Martim botar a mão na espada e depois ficar olhando para ela sem dizer nada, demonstrou-se arrependida, desconfiada e sentida. Olhava a face magoada. Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos comparar esses dois trechos aí, da letra A e da letra B. A primeira pergunta é sobre a temática, ou seja, sobre o assunto. A temática desses dois textos se aproxima ou se diferencia? E aí? O Diferencia. assunto é o mesmo ou não? Diferencia. Diferencia. Acho que Diferencia? é parecido. Acho que é parecido. Sim, parecido. Por que é parecido? Porque Porque tem o mesmo Acho- assunto. é o mesmo assunto, é. Eles tratam do Mais ou mesmo menos. episódio. O que está acontecendo aí? A Índia acertou o cara e depois ficou arrependido? O encontro, né, entre a personagem, entre Uhum. a Índia e Iracema, tem até uma foto aí, um desenho aí na página, né? Sim. E o português Martim, que também é citado aí nos dois trechos, né? Então, vocês vão dizer que os textos se aproximam, pois tratam do mesmo episódio. Que episódio é esse? O encontro entre a personagem indígena, que é a Iracema, e o português Martim. Vou escrever lá no chat para vocês. Então, ó, página 57, letra A. Os textos se aproximam. Pois tratam do mesmo episódio. Que episódio é esse? O encontro entre a indígena Iracema e o português Martim. Então, ó, coloquei lá no chat para vocês. Posso passar para a letra B? Pode, tia. Pode. Em relação à disposição do texto na página, a forma como eles estão escritos, dispostos na página, qual a diferença entre eles? Qual é a diferença da forma como o texto A está disposto e da forma como o texto B está disposto? Um a um poema. Um tá em prosa e outro tá como estrofe. É um poema, né? Vocês já conseguiram perceber aí, inclusive na letra C nós vamos falar melhor sobre isso. Vocês já devem ter conseguido perceber que o trecho da letra A é um texto em prosa. O que é um texto em prosa, para relembrar? É um texto escrito em parágrafos. Reparem, ele ocupa todo o espaço da página.
sendo preenchido até o final da linha. Já o trecho da letra B, que não é um texto em prosa, é um poema, é um texto organizado em versos, ocupando um espaço menor. As frases, elas não ocupam a página inteira, não vão até o final da linha, tá? Então, na letra B, são essas diferenças que vocês vão colocar. Vocês têm que explicar aí direitinho. No trecho A, aí vocês vão dizer que, por ser um texto em prosa, nem precisa dizer isso, porque eu acho que na letra C que a gente vai abordar mais isso. Mas vocês vão falar aí da disposição das palavras. O texto ocupa todo o espaço da página, sendo preenchido até o final da linha. Já no texto B, isso não ocorre, pois o texto é organizado em versos, ocupando um espaço menor da linha. Então, aí é a forma como eles estão dispostos. Vou escrever lá. Vocês não precisam colocar as palavras idênticas à minha, não. As minhas, não, mas mais ou menos isso aqui. Não, Rafael, eu ainda não fiz a chamada, não. Essa resposta ficou um pouquinho grande. Foi. Vou dar um tempinho aí para vocês escreverem. Posso passar para a letra C? Pode. Letra C. O texto A é um exemplo de texto em prosa e o texto B é um poema. Com base nos textos, marque PR para as características do texto em prosa, que são as iniciais de prosa, e PO para as características do poema. PO, iniciais de poema. Então, vamos lá. É escrito em versos organizados em estrofes. E aí? P.O. P.O. Que é o poema. É composto de parágrafos, blocos de ideias de um texto. PR. PR, que é o texto em prosa. Apresenta recursos sonoros
como rima e ritmo. P.O. P.O. Poema. Apresenta liberdade em relação à pontuação. P.O. 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 Reparem aí, ó, que o poema da letra B nem sempre termina a frase ou termina a estrofe com ponto final, tá? Existe algo chamado de licença poética que permite o autor ter mais liberdade na hora de escrever. Ele não precisa se preocupar tanto com as normas gramaticais. Então, isso acontece no poema. Já no texto em prosa, num texto escrito em parágrafos, de maneira alguma a gente pode omitir um ponto final, uma vírgula, né? Então, e por último, acabei de falar, né? Há certo rigor em relação à pontuação. PR. PR. Que a gente tem que seguir a pontuação bonitinha. Muito bem. Agora nós vamos para a página 59. Nós já Tia, fizemos qual foi a primeira mesmo? da letra C, Sim, PO, poema, obrigada. tá? A página 59, pessoal, que é a página que explica a literação e onomatopeia, A gente tem já uma fez. perguntinha só, nós já fizemos na semana passada. Aí na página 60, a pergunta ainda é sobre o poema da página 59. Professora, qual Oi. que tem que botar P.O.? Tem. PO ou PR? P.O. Em qual, Lucas? Em quais que tem que colocar P.O.? Você não está acompanhando, não, Lucas? No primeiro círculo, no terceiro e no quarto. Primeiro, terceiro e quarto. Você vai colocar PO. Nos demais, você vai colocar PR. Então, vamos lá, pessoal. Página 60, na letra B, a pergunta é referente ao poema da página 59. Que tem duas expressões lá que são onomatopeias, que imitam sons, que é glu, Ô, glu, tia, glu. Oi. repete a da 59 pra Carol, que ela não fez. A da 59 foi na semana passada, pessoal. Página 59, a resposta é: a expressão da estrofe A refere-se à água do rio. A expressão da estrofe A refere-se à água do rio. E a da estrofe B ao passo pilão, que está escrito aí no poema, passo pilão. Tia, eu não escrevi isso tudo, não. Mas é para escrever, porque está Eu perguntando escrevi. expressões em destaque nessas estrofes fazem referência a que elementos. Então, você tem que falar da estrofe A e da estrofe B. Então, eu botei A, refere-se à água do rio. B, refere-se ao passo pilão. Você cortou aí algumas palavras com preguiça de escrever, né? Agora, olha só, na letra B da página 60, ainda sobre esse poema, o que essas expressões tentam reproduzir? Vamos voltar lá. Esse glu, 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 que se refere à água do rio, está tentando reproduzir que som? Hein, pessoal? Glu, glu, glu. Bebendo água? Barulho de quê? A água do rio? Das águas do rio, isso aí. E a Tia, segunda? mas as águas do rio não faz glu, 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 porque É. tá bebendo água. Não Faz faz sim, glu, glu, glu. Daniel. Faz sim. Vamos lá. E a segunda? É o barulho de quê? No poema já diz, né, do que é.
Um passo Do passo De pilão. passos, barulho de passos. Pum, pum, pum. Tá? Então, a primeira expressão tenta reproduzir, tá vendo, Daniel? Tenta reproduzir o Só tenta. barulho das águas do rio. Ah, faz sim, glu, 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 né? Não faz, Faz Sheila. sim. E a segunda, o barulho de passos. Pum, pum, pum. Agora no número 2, pessoal. Crie onomatopeias para representar os sons produzidos pelos seguintes elementos. Já até existem, né, onomatopeias para isso. Mas vamos lá, vamos ver o que vocês vão me falar aí. Uma pessoa espirrando. Botei atim. Atim. Como você escreveu isso aí? Eu botei ATCHIM. Isso aí. Geralmente é assim que aparece, né, nas tirinhas. Então, ó, uma possível resposta para a pessoa espirrando, vou colocar aqui número 2, é atim. Ah, coloquem, toda vez que vocês utilizarem onomatopeias, usem também o ponto de exclamação, tá? O ponto de exclamação, ele sempre acompanha uma onomatopeia. Para uma abelha voando, pessoal. Eu botei zoom, zoom. Eu botei Também, botei isso. Zoom. Tá. Então, vou colocar aqui, ó, uma possível resposta. Geralmente aparece é bzz. Vamos dizer aí junto. E para pessoa tremendo de frio. Eu botei. Essa é difícil, não? Eu Aqui botei eu botei. BRRR. Tem um ponto de No meu exclamação. Eu coloquei DIZ aí. O meu aqui eu botei BRRR. É, aqui também no meu aparece assim, BRR. Tipo, Isso, é. Incluiu a pessoa encolhida de frio, né? Eu coloquei Fazendo queixo. DIZ aí. Tá bem. Agora, no número 3, que onomatopeia é geralmente usada em uma troca de mensagem via celular com um amigo para indicar gargalhada? KKKKKKKK. KKKKKK. É. ou RS também, né? E RS é um riso mais contido, né? A Sim. gargalhada, É acho que é mais o KKKK. kkk. Antigamente as pessoas usavam o H com A e o uau, 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 ou então ha, 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 né? Ah, tá. Enfim, tem várias possibilidades de respostas aí, ó. Vou colocar algumas. Se alguém que estivesse por fora dessa aula lesse esse chat, iria pensar aí que eu tô brincando com vocês. KKKK, hahaha. Agora as perguntinhas são sobre paronomásia. Quem lembra o que é isso? São palavras que têm sons semelhantes, mas emitem significados diferentes? Isso aí. Vamos lá, então. A letra A, nós já até respondemos, né, quando eu fui explicar aí sobre esse poema. Qual é o sentido de cada palavra em destaque na estrofe? Como um selvagem, como? Vocês vão dizer que a primeira palavra, o primeiro como, Você já tinha indica. falado, tia. O primeiro como indica comparação, né? Eu até falei que no lugar do como, poderíamos utilizar assim como um selvagem, que aí fica melhor ainda para perceber a comparação. Então, o primeiro como indica comparação, ou então estabelece uma relação de comparação. E já o segundo como significa o quê? Comida. Tá ingerindo Comendo. comida? Isso aí.
Letra B. De que forma é possível distinguir o sentido de cada uma delas? Pessoal, acho que é através do contexto, né? Ó, no contexto fala. Como um selvagem, como? Aí embaixo. Como tapando o ouvido, fechando os olhos, distraindo na paisagem o paladar, né? Então, é através do contexto. E a chamada, tia? Vou fazer. Falta 2 minutos, tia. Já são quase 9 horas, 8h59. Aí tem que fazer a Tá, então, chamada. olha só. Para fechar, escreveram aí a letra B? Sim. Para fechar, vamos só fazer esse número 5 aqui rapidinho. Que é sobre parônimos. Leia os pares de parônimos a seguir, pesquise em um dicionário o sentido de cada um deles e crie versos empregando-os. Bom, eu acho que eu vou deixar isso aqui para casa, porque vocês vão ter que pesquisar, embora eu acho que nem precise pesquisar o significado no dicionário, né? É. Mas eu vou fazer o seguinte, então. Como são 9 horas, coloquem aí a página 61 para casa. 61 e 62 também. Só essas duas, Camille? Só. Porque as outras nós já fizemos, tá? Que é sobre comparação, metáfora. Então, para casa, livro de produção de texto, 61 e 62. 61 e 62. Agora vamos à chamada. Hoje é dia 3. Vamos lá, então.